Professor de Relações Internacionais e de Economia do IBMEC, aqui de São Paulo. Está aparecendo aqui na tela o Alexandre Pires. Alexandre, obrigado, viu, por nos atender a esse chamado, nos ajudar a entender um pouquinho mais também todo esse discurso que foi feito pelo presidente norte-americano Donald Trump. Você está bem? Bom dia, bem-vindo ao Novo Dia. Bom dia, Renan. Bom dia, América. Eu que agradeço o convite. Professor, como é que o senhor analisou esse discurso de Donald Trump? Na sequência também tivemos a fala de Marco Rubio e, claro, toda essa criação de um Conselho de Paz. Os discursos têm sido bastante contundentes com relação às posições americanas e, obviamente, a criação desse Conselho de Paz nessa dimensão é a grande novidade. Os dados sobre como ele vai ser concebido não estão ainda públicos, mas os membros já foram publicados pela Casa Branca, então as pretensões já existem. Então você teria um Conselho de Paz com os seus membros, inclusive o Tony Blair, e um conselho dentro, um board, uma mesa executiva para Gaza dentro desse, ou seja, ele surge como um organismo internacional, de fato. É uma novidade. Tem uma parte do plano de Gaza tem o apoio do Conselho de Segurança. Agora, com relação a esse órgão, os Estados Unidos podem tentar formar um órgão com qualquer país. É um tratado, né? Ou seja, você vai ter ali signatários, membros, e o que é estranho é que ele vai competir com a estrutura das Nações Unidas, Renan. Ou seja, ele não nasce ali dentro da estrutura das Nações Unidas. Então, de fato, seria a grande invenção aí do século XXI em termos de relações internacionais. Professor, estou junto do Américo Martins aqui. Américo, por favor, se tiver alguma pergunta para o professor, para a gente começar a se aprofundar ainda mais nesse assunto. Tenho várias. Professor, muito obrigado pela oportunidade. Sempre bom contar com a sua experiência e o seu conhecimento aqui para que a nossa audiência entenda melhor alguns desses aspectos. Qual seria a implicação real, na prática, dessa criação do Conselho para as Nações Unidas, em termos da competição mesmo que o senhor fez referência? Qual é o impacto disso para a ONU? Américo, é uma satisfação conversar com você também. É uma pá de cal para as Nações Unidas. O governo Trump saiu de vários órgãos das Nações Unidas e também outros que não são das Nações Unidas, cria esse novo instrumento de organização internacional, só que tem um aspecto interessante que nós estamos esquecendo, né? Vai ser um conselho que tem o maior exército do mundo, ou seja, tem uma capacidade de enforcement, de impor as suas decisões muito maior. Nós temos que lembrar que quando o Conselho de Segurança foi criado e pensado lá pelo Roosevelt, a ideia era realmente 4 grandes polícias do mundo, né? Depois acrescentaram a França. Então a China ia cuidar de uma área do mundo, a União Soviética de outra, os Estados Unidos de outra e o Reino Unido de outra. Agora o Trump criou um conselho ali para subscrever decisões americanas, só que com capacidade de ação. Isso é uma novidade, e sem ter que pedir a anuência do Conselho de Segurança da ONU. Então você tem uma dinâmica em que ele não só anula a ONU, mas coloca de lado o Conselho de Segurança.